Olá, boa noite. E vamos aqui a mais uma live ao vivo. Boa noite a todos e todas que estão chegando. Boa noite, Cláudia, Júlia, Anne. Que maravilha. Hoje vamos conversar com mais uma escritora brasileira contemporânea, né? É a nossa querida Clarissa Tomassi. Anne Kelly, muito bem-vinda, querida. Então, a Clarice é uma renomada fisioterapeuta com especialização em ortopedia e traumatologia, com mais de 20 anos de experiência na área de hidroterapia. Nos últimos 11 anos, ela tem se dedicado à microfisioterapia e publicou um livro esse ano, né? E vamos conversar com ela sobre a criação dessa obra, né? Um pouco sobre sua trajetória profissional e também na escrita, né? Boa noite, Geórgia, Lala, Kátia, muito bem-vindas. Que alegria. E eu sou Cibele Laurentino, né? Sou escritora, poeta e tendo o maior prazer, uma honra imensa de estar apresentando para vocês mais uma escritora. E eu tô só aqui esperando que ela entre na nossa live para convidá-la. Ela ainda não chegou, mas ela já deve estar chegando. Eu espero muito que vocês participem da live, mandem perguntas. A Clarissa publicou num livro muito interessante, né? Ultimamente tem aparecido muita coisa interessante para mim. Eu fico muito feliz, muito honrada em estar divulgando esse trabalho aqui maravilhoso, que a gente vai falar mais sobre ele. Essa semana eu tive o prazer também de conversar com a Clarissa. Está dizendo aqui para mim uma mensagem do WhatsApp que não está conseguindo me visualizar. Se alguém aqui seguir a Clarissa, por favor, manda uma mensagem para ela e mostra para ela onde é que eu tô aqui no meu perfil, para ver se ela me encontra. Porque, caso contrário, eu vou ter que terminar a live e recomeçar para ver se dá certo. Tem alguém aqui que conhece a Clarissa? Conta aqui para mim, por favor. Clarissa não chegou. Ana Kelly, muito bem-vinda. Alguém conhece a Clarissa que está aqui na live? Então vou precisar sair da live para falar com a Clarissa. Eu acho que ela não está me encontrando. Agora sim, a Clarissa chegou. Já vou te convidar, tá, Clarissa? Prontinho, mandei o convite. Oi, Olá! tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que Boa alegria noite. receber aqui, Clarissa. Seja muito bem-vinda. Que legal estar aqui contigo também. Estava me procurando onde? Eu estava esperando tu entrar ao vivo e não via tu estar ao vivo, sabe? Daí eu consegui achar, deu certo. Eu já ia sair para ir lá te buscar. Muito bem-vinda, Jô. Que maravilha, que coisa boa. Que coisa boa. Muitas pessoas já entrando por aqui e eu sozinha falando. Mas eu já te apresentei um pouco aqui para as pessoas, falei um pouco de você. Mas, por favor, você fala um pouco quem é a Clarissa para as pessoas. Bom, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. Trabalhei também 20 anos com hidroterapia. E há 9 anos eu trabalho com microfisioterapia, constelação para sintomas Taikei e barras de axis. Eu procuro uma visão bem ampla do sintoma.
E nesse tempo todo, eu tentei ver como as pessoas podem superar os seus limites físicos e incentivar isso. E eu sabia, eu tinha consciência de como o corpo é rico em recursos. Então, eu queria que isso se tornasse simples e acessível para as pessoas, para que elas também pudessem usufruir disso, desse potencial imenso do corpo. E aí eu comecei a criar um canal no YouTube, há uns 5 anos atrás. E aí, nessas pesquisas para fazer o conteúdo, eu comecei a associar muito o bem-estar físico com o bem-estar emocional. E vi muitos exercícios comprovados em relação o exercício agindo diretamente no estado emocional. E daí eu quis tornar isso fácil. E eu vi que as crianças poderiam se beneficiar muito disso, porque elas ainda não têm maturidade para enfrentar desafios e superar obstáculos emocionais como nós, que para nós já é Maravilha. difícil, né? Um pouco, Sim, então sim. imagina para as crianças. Então Com- elas poderiam superar de uma forma simples e fácil. Aham. Que coisa boa, né? E bacana essa sua sensibilidade de levar seu estudo, sua pesquisa para refletir sobre isso, né? E eu acho muito, muito bacana. A resposta psíquica está no corpo. A Jo, ela é psicóloga, né? Sim. É nossa cliente maravilhosa. Saudade de você, Jo. É uma grande verdade, né? Sabe, Jo, hoje em dia a maioria das as pesquisas mais avançadas, elas apontam o corpo como chave para a liberação emocional. E eu tenho a mania de comparar com a medicação, né? Por exemplo, quando a gente toma uma medicação, a gente equilibra o nosso organismo. E isso proporciona melhores pensamentos, uma vida melhor, mais confortável, né? No nosso entendimento, assim. Mas o corpo também tem esse potencial de fazer isso. Então, imagina se a gente sabe os exercícios que, eu tô sem coragem, eu vou buscar um exercício que me reequilibre esse hormônio dentro de mim, sabe? Poder usufruir disso é muito bacana. Que legal. É interessante. Essa semana nossas lives estão muito interligadas. Né? Essa semana eu conversei com a Cláudia Sampaio, que até eu acho que deve estar por aqui, se ela não tiver saído. Que o livro, ela fez uma literatura infantil também, né? Trazendo o seu estudo, sua pesquisa com a iridologia, né? O estudo Lindo. muito interessante. E a obra dela também muito interessante. Eu acho que ela deve ter dado uma saída. Como, Mas sim, como a medicina está buscando mais isso, né? É impossível, o corpo e a mente estão sempre conversando o tempo inteiro. Quando a gente tem um pensamento, às vezes, esse pensamento de vergonha, por exemplo, a gente já fica com a bochecha vermelha, já começa a acelerar um pouco o coração só de pensar. Isso é o pensamento agindo diretamente no corpo, né? E ao contrário também, quando a gente está relaxada, bem, ou fazendo uma coisa deliciosa, assim, que o nosso corpo está seguro, está bem, a gente também começa a liberar melhores pensamentos, se sentir mais confortável dentro da gente, né? sim. Isso acontece o E o que é, tempo inteiro. e o que é muito bacana também é sair do livro acadêmico para trazer isso para a literatura, né? Eu acho muito bom, porque facilita a compreensão e ainda mais quando se trata de uma literatura infantil. Né? É. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse seu derramar de saberes, né? Compartilhando inicialmente com as crianças, né? E quando a gente fala da literatura infantil, ela não comunica só com a criança, porque antes da criança também chega nos pais das crianças. Uhum. Como é que foi essa sua necessidade? Como surgiu essa sua necessidade de escrever essa obra? Você já escrevia antes, além dos temas acadêmicos? Ai, Sibeli, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei, mas desde pequenininha eu escrevia poesia. Ai, que delícia! E eu sempre fui ligada, assim, eu sempre gostei muito de ler. E eu vi, assim, como é que a gente pode, assim, ter conhecimentos tão lindos, tão, tão profundos, tão bonitos, mas se eles não chegam até as pessoas, se as pessoas não podem usar no dia a dia, do que vale, né? E eu pensei, tem que tornar isso acessível para as pessoas.
As pessoas têm que ter esse conhecimento na prática, como usar isso no dia a dia. É maravilhoso, as pesquisas estão aí. A gente só precisa saber usar. Então, isso que mais me motivou, assim, tornar as coisas. Tanto é que meu livro tem uma linguagem muito simples, né? E eu usei até histórias infantis para que as crianças pudessem ler e associar com a vivência delas, da rotina delas, e poder, o personagem viveu isso, e poder trazer também. E até eu busquei ser tão acessível que eu até coloquei os QR Codes, né, no final de cada história para que as crianças pudessem acessar e assistir os vídeos. Sim, eu achei fantástico. Eu achei muito acessível a comunicação, toda a linguagem. Eu acho que não dá para as pessoas verem, mas no final de cada história tem aqui o QR Code, que a criança também tem esse acesso. E é muito informativo. Eu mesma, sinceramente, aprendi muito lendo essa literatura, eu achei fantástico. E, e é bom a forma como você aborda, né? Porque antes você faz essa introdução para depois para partir para a história. E depois ainda faz o exemplo, não é? Isso. Eu achei fantástico. Antes tu me perguntou, eu acho que eu não respondi completamente. Os pais, eles também têm acesso a isso e eles podem tanto facilitar a vida deles em lidar com as crianças no dia a dia, diminuindo o tempo de lidar com uma crise emocional, com uma coisa assim, tanto para a vida deles mesmo. Porque, como é fisiológico, isso funciona em qualquer pessoa. Claro que as crianças são muito beneficiadas, mas os pais também. Direto, assim, os exercícios que estão aqui no livro, sabe? Então, facilitar a vida, não criar tanto, não ficar tanto na discussão, porque às vezes a criança ela não tem base teórica para entender. Isso é tal teoria, a vida funciona assim, aquilo. Ela quer vivenciar aquilo para aprender. Então é muito mais fácil e muito mais menos desgastante para o pai e filho poder fazer uma técnica corporal e resolver uma questão, superar um obstáculo. E imagina, Sibeli, quanto a criança pode evitar de sentimento de incapacidade, né? Porque se ela tem um obstáculo e ela consegue enfrentar, ela consegue se sentir bem para enfrentar aquele obstáculo, ela não vai levar esse sentimento de, eu sou incapaz nisso para o resto da vida. Ela vai ter Uhum. outra experiência, acumular muito menos traumas, né? Sim. E de fazê-la entender que é normal o que ela está sentindo, que outras crianças também sentem, né? Que muitas É. vezes a criança pensa que aquele sentimento é só dela, né? E que ela é diferente porque nem nenhuma outra sente a mesma coisa, né? Isso gera Não. várias outras limitações. Eu achei muito bacana. E assim, vamos falar um pouco, se você me permite, sobre uma história, separar uma história para a gente falar um pouco de como você aborda, porque você faz isso com todas as outras, só para as pessoas sentirem um pouco do que é a obra. Sim. Sabe que tem uma história que é muito objetiva, a da Julinha. É Isso. até a primeira história do livro. Ela vem de um estudo da Amy Cuddy. Ela é uma psicóloga de Harvard muito renomada. E ela era apaixonada pelo movimento. E ela começou a observar que na natureza e os seres humanos, quando querem enfrentar algo, ou quando querem brigar, por exemplo, um urso, quando vai atacar, ele fica grande, ele fica em pé, né? E nós também, quando a gente vai brigar ou quer enfrentar alguma coisa, a gente se tenta ficar maior, né? E ela Sim. viu isso em várias situações. E ela começou a se interessar. E depois ela pegou atletas paralímpicos que nunca tinham enxergado e viu o movimento que eles faziam ao cruzar a linha de chegada, que era erguer os braços e fazer assim, que é o mesmo movimento que as outras faziam. Então ela percebeu que esse movimento não era um movimento aprendido, e sim intrínseco, estava no nosso DNA. E daí ela disse assim, eu vou estudar, eu vou tentar coletar dados sobre isso. Ela de pessoas e colocou na posição cabisbaixa. E ela pegou
a saliva e mediu o nível de testosterona, que é o hormônio do poder, da dominância, e o hormônio e o nível de cortisol, né? E ela viu que nessa posição cabisbaixa, o cortisol ficava muito alto. Isso apenas 3 minutos na posição. E depois ela inverteu, colocou as pessoas na posição de poder, as mãos para cima, e mediu de novo testosterona e o cortisol. E viu que a testosterona estava alta em apenas 3 minutos, de 2 a 3 minutos. E daí ela disse, isso pode ser usado. E ela mesma usava antes de fazer as provas, e para não dar muito assim, para não ficar escrito, ela ia no banheiro e fazia o movimento antes de fazer as provas na faculdade. E aí eu coloco o exemplo da Julinha, que ela tinha medo de enfrentar o público, né? E aí ela se sentia. O que acontece quando a criança está com medo? Ela se sente pequena, frágil, né? O cortisol está mais elevado. E como que a gente faz? Ah, Julinha, faça isso porque você deve enfrentar. Mas se ela não está sentindo isso, outra coisa que poderia ser feito, vai de uma vez, não quero saber, e obrigar a criança a ir para ela se sentir mal diante daquilo. Também não é uma boa solução. Mas se tu faz o corpo dela se alinhar com aquela situação, ela facilmente vai vencer o obstáculo se sentindo bem, se sentindo preparada para aquilo. Ela vai fluir naturalmente através dos obstáculos. Foi o que aconteceu com a Julinha, né? Sim, sim. Eu achei fantástico. Inclusive, assim, achei lindo isso. Achei muito sensível. E é um sentimento, assim, que, sinceramente, eu tenho muito, né? Principalmente quando eu vou falar em público, quando eu for dar uma palestra, quando eu vou fazer uma mediação ao vivo, eu ainda fico muito nervosa. E eu já vou copiar o exercício aqui que a Julinha fez, né? Eu achei fantástico. As ilustrações são muito bonitas. Isso. Então, muito. esse é apenas um exemplo, né? Que eu vou ler aqui. Só essa recomendação aqui do final, que você fala assim: isso vai trazer para o seu corpo várias substâncias boas de poder e coragem e afastar as substâncias de estresse. Faça isso por 3 minutos e se imagine vitoriosa. Respire fundo, erga os braços e fique assim. Exatamente assim como a ilustração. Eu achei fantástico, não é? E para cada história você traz, além do QR Code aqui, onde a gente pode acessar. E para todas elas tem uma recomendação, porque aí a gente não vai entregar mais, porque você vai precisar adquirir a obra para fazer a leitura e conhecer. Mas todas são as ilustrações maravilhosas. A fonte das letras, fantástica para leitura, tanto para a criança quanto dos pais, né? Facilita muito. Eu achei fantástico. O tamanho do livro também. E essa capa que super comunica. Sim. Não é? Comunica. Ficou lindo. Eu também adoro olhar para ele, assim, folhear. Sim. Eu gosto das páginas coloridas também. Uhum. Sabe, E tem uma... Desculpa, pode falar. pode falar. Tem uma parte aqui que é mais direcionada para os pais, não é isso? Aqui, sim, aos pais. essa parte dos pais tem a fundamentação científica, né? O nome do livro, Jo, é Os Superpoderes do Corpo. É Os Superpoderes do Corpo. O livro é muito bacana, Jo. Eu super indico. E se alguém desejar o link para aquisição, pode procurar pela Clarissa no Instagram. Não é isso, Clarissa? Sim, tá na minha bio. Tanto o livro físico quanto o e-book. Maravilha. Sabe, Sibeli, eu gosto de dar um exemplo também que às vezes a gente pode aplicar no nosso dia a dia, sabe? Quando a gente tá, por exemplo, muito dispersa, sabe? Tem dias que a gente acorda meio cansada ainda, que a gente não consegue se organizar e nem saber o que é prioridade no dia. E tem um exercício que em 5 minutos irriga a área cerebral
responsável pelo foco. Então, se eu fizer esse exercício 5 minutos, eu não tenho, e a minha área cerebral ficar super irrigada, eu não tenho como permanecer sem foco. Muda muito o fluir do teu dia, sabe? É nesse ritmo que o livro flui. Maravilha, que coisa boa. Clarice, como é que foi essa escrita? Você demorou muito tempo? Conta essas curiosidades da gente, né? Porque o leitor fica com essa curiosidade de saber como é que foi, quanto tempo durou, como é que foi esse processo criativo. Foi mais ou menos um ano. E eu comecei a separar. Esse exercício vai ser muito válido para as crianças. Esse exercício vai ser simples, válido, elas vão conseguir aplicar. E fui separando. E daí eu comecei a escrever. Eu pensei assim, mas assim, nessa parte teórica, não tem como a criança acessar, né, isso. Daí eu comecei a inventar as histórias. Daí saiu as historinhas, assim, que condição que essa criança pode estar, se encontrar, que ela vai poder utilizar esse exercício. E saiu. Saiu de uma forma, assim, até bem leve, sabe? Muito tranquilo, assim. Porque eu já estava estudando isso, né? Sim, só precisou de uma forma para contar, né? E você contou muito. E como tem sido agora, suas expectativas? Está conseguindo chegar no público? As crianças, já recebeu algum feedback das crianças? Sim, tem uma psicóloga, por exemplo, que ela está aplicando no consultório dela. E ela diz que a criança mesmo, ela já associa e ela mesma faz a correção, ela faz a autorregulação dela, sabe? Eu achei lindo isso. O que eu quero que chegue em muitas crianças, até aquelas que não têm apoio muito dos pais, ou que não têm os pais muito presentes, que elas possam, assim, elas mesmas, não, eu tô sentindo medo, e eu sei que pro medo tem isso, eu tô sentindo falta de foco, e para foco tem isso. Eu tô sentindo muito ansiosa, uma crise de ansiedade. Não, eu posso fazer isso que eu vou conseguir lidar com isso sozinha, sabe? É uma independência na autorregulação. Para a criança já crescer com essa consciência, sabe? Eu espero que chegue em muitas crianças. A aceitação está sendo muito boa, sabe? Os pais, as crianças ficam bem empolgados, assim. É um livro que a gente pode dizer que é um livro educativo de emoções, né? Porque a partir daqui, nossa, tanta coisa pode mudar, né, na vida de uma pessoa quando aprende a lidar com suas emoções, né, e usando alguma técnica que use o corpo como exercício. Eu acho que é um livro que traz muita utilidade. É útil. Eu queria que Sim, ele fosse bem isso, útil, sabe? Um manualzinho, uma pesquisa, uma coisa que as pessoas pudessem usar fácil, assim, que tivessem à mão e que pudessem acessar de maneira fácil mesmo. uhum. Então as pessoas conseguem adquirir a obra com você, das coordenadas aí, de onde as Sim, pessoas conseguem encontrar. podem acessar a minha bio e encontrar lá os links, tanto do e-book, que daí chega na casa da pessoa imediatamente, já vai para o e-mail da pessoa, que a pessoa depois pode imprimir. Ou se não, o livro físico, que está no site da editora Filos, que também tem o link na minha bio. Tem o meu site também, que é www.clarissatomasi.com. O meu arroba é arroba clarissa.com. Desculpa, meu arroba é clarissa.tomasi. Maravilha. Clarice, tem mais alguma história que você quer comentar? Tem a história das crianças que têm. Hoje em dia, Sibeli, é muito comum a gente dizer, ai, criança com ansiedade. Não. É muito comum criança com ansiedade, depressão, coisas que antes a gente. Sintomas que antes a gente só atribuía a adultos, né? Elas também hoje em dia estão acometidas por esses sintomas. E existe um exercício no livro
que ele foi criado em 1930. O médico Jacobson, ele viu que os sintomas estavam muito relacionados a tensões musculares. E ele queria encontrar um modo das pessoas conscientizarem o seu tônus muscular. E daí ele criou um exercício de contração e relaxamento. Bom, esse exercício está sendo utilizado e estudado desde 1930. E hoje em dia ele é utilizado para frear a síndrome do pânico. Então imagina, tem gente que, por exemplo, entra no avião e começa, tá sentindo que vai acontecer pânico. Faz o exercício, contração e relaxamento, tu pode usar só um grupo muscular e consegue reverter essa crise. Tá dirigindo, tá com medo na direção, tá num congestionamento, tá demorando muito, começa a ter crise, tu pode fazer o exercício e conseguir relaxar. E da mesma forma ensinar para o teu filho, por exemplo, o filho que é ansioso, já ensina para ele. Quando tiver crise, em vez de ficar, calma, filho, que isso não vai adiantar, porque a criança está em modo de sobrevivência naquele momento, não adianta para ninguém naquele momento tu fazer um discurso, né? Tu pode utilizar essa técnica e a criança vai conseguir reverter a crise de ansiedade. Nossa, que interessante. Uhum. Muito bom, muito bom. Fantástico. Acho que a Ó, Jo está tá pedindo para pedindo colocar, para colocar aqui o aqui, eu vou colocar o endereço, né, arroba do e-mail. aqui, tá? Põe. A gente pode colocar depois no site também, né? Tá? No comentário, Com certeza. desculpa. Eu vou colocar tanto no final da live, nos comentários, como vou colocar também nos stories, tá, Jo? E mando também para você diretamente, tá? Que aqui fica ruim para digitar. Mas o arroba da Clarice ela já colocou aqui. Já começa a segui-la. Que maravilha, que ótimo. Pois é, Clarissa, muito bacana, viu? Eu gostei muito do seu livro. Eu li com minha filha. Ela já E o tá. que ela achou, Sibeli? Ela adorou. Ela agora disse que já tem todas as saídas. Esse de ficar nervosa. Minha filha é muito comunicativa, mas assim, quando é alguma coisa também para ser em público, ela fica nervosinha. Ai, não vou. Se ensaia uma apresentação de balé, ela fica, não, eu não vou, tem muita gente. Ela, agora eu já tenho uma Que é técnica. normal, né? Eu achei bom barato. A gente leu junto. Fala mais um pouco dessa parte dos pais, essa parte 2. Os pais podem usufruir da parte 2 lendo e entendendo profundamente o que o exercício vai proporcionar para a criança. Vai entender o que acontece dentro do corpinho da criança quando ela pratica o exercício. Eu acho que isso ajuda muito a dar o devido valor, assim, a devida importância a ele, né? E com esse entendimento, eles vão conseguir aplicar muito mais fácil e os pais mesmo vão querer aplicar em si. E a criança vendo também movimento na casa, elas vão também conseguir ter assim, essa vontade de praticar por causa do exemplo, né? Fora que, como eu já falei, as crianças vão ter, e os pais têm uma relação muito mais próxima e muito menos estressante, muito menos pesada. Porque com leveza vão resolver coisas que às vezes podem, só com uma conversa, pode ser muito desgastante, né? Sim. E valorizar, né, esse sentimento da criança, porque às vezes os pais ficam para resolver isso, aí ficam, não, isso é besteira, né? Vamos, faz assim. Passa, vai passar. Isso vai passar, então enfrenta e tal. E um conhecimento como esse é muito importante, né? Porque você trazer isso para o seu filho e acolher, né, essa insegurança, nossa, faz total. E quando a gente tem, por exemplo, um sentimento de medo diante do público, a gente pode assim, ai meu Deus, o que eu tô sentindo? Ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E daí, quando tu tem esse recurso, essa ferramenta na mão, tu pode pensar assim,
Não, é só um sentimento, é só o medo. Eu sei como lidar com isso. Eu tenho uma ferramenta para isso. Ah, outra coisa que é muito importante para os pais às vezes eles se sentem assim um pouco inseguros diante de que é normal, né? Diante de certos conflitos dos filhos, porque às vezes eles pensam que como que eu vou me virar com isso? Que ferramenta que eu posso usar? Que teoria que eu vou aplicar aqui? E quando eles têm essa ferramenta, eles ficam muito mais seguros diante dos conflitos, né? É muito mais, flui muito melhor. Sim, sem dúvida. Seria muito importante que as escolas pudessem conhecer sua obra, Sim, né? sim, Ficaria total. já está sendo divulgado nas escolas públicas. Nossa, Sabe que, maravilha. Sibeli, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo que eles comprovaram que crianças que praticavam regulação emocional através do corpo conseguiam não ter tantos sintomas de ansiedade e depressão. E isso diminuía os custos de saúde pública com ansiedade e depressão. E aí eles aplicaram em Nova York, nas escolas públicas municipais, esse processo de utilização do corpo para regulação emocional. Já está sendo implementado nos países de primeiro mundo, assim, os que mais estão avançados nessas pesquisas nesse sentido, sabe? Que Sim. é para onde todas as pesquisas estão apontando. Olha que bacana. Então, por essa razão, a gente precisa divulgar muito esse livro, gente. E olha, já vou pedindo para vocês. Quem adquirir a obra, quem fizer a leitura, não esquece. Nós somos os maiores divulgadores de obras e de autores nacionais, tá? Então, a gente tem uma ferramenta em mãos maravilhosa, que se chama o celular, que se chama a rede social, usando para um lado bom, né? Então, esse é um lado bom para você usar e apoiar a nossa literatura. Novos escritores, em especial novas escritoras, é você usar um tempinho lá e divulgar nos seus stories. Isso faz com que essa obra chegue ao conhecimento de outras pessoas. E como é Ajude mais importante? as crianças, né? Exatamente. Então, Mais contribua famílias. com mais famílias, para entender um pouco mais sobre suas emoções e como conduzir esse dia a dia de uma forma mais leve, né? Às vezes até com uma brincadeira. E sem falar que você vai estar lendo com seu filho, com sua filha, que já é uma atitude assim glamurosa, né? Você está É, formando um leitor. Isso também é contribuir com nossa literatura, né? A gente é criar verdade. novos, né? Isso faz toda a diferença. É, Eu tenho essa responsabilidade comigo. E assim, eu sei que não é fácil. Por mais que a gente seja exemplo, mas não é fácil. A gente tirar o filho da televisão, tirar o filho do celular, para uma leitura, para um minutinho só de leitura com você, né? Que você possa trazer leveza com essa leitura, que seja uma leitura agradável. Então, formar esses novos leitores da infância é uma atividade assim muito desafiadora, né? Eu sei disso porque eu tenho 3 filhos e assim, desde o meu primeiro filho, que tem 19 anos, a minha filha mais nova, que tem 9. Então, sempre foi um desafio. E assim, o livro dentro de casa, a literatura infantil de todas as formas, o livro em pano, o livro em papel cartão, o livro em papel fino, de todas as formas. Eu sempre tive muito isso, sempre ofereci muito isso para os meus filhos. E eu sei o quanto é é. desafiador, né? Que atitude Então, linda, né? E hoje em dia os livros são tão acessíveis, né? E tão dinâmicos que é divertido para a criança, né? sim, sim. E a participação da família nessa leitura é muito gostosa, gente, é muito bom. Então, mais uma vez mostrando aqui a capa. Então, é um livro curto, não é longo, né? Como eu falei, a fonte das letras são maravilhosas, tanto para o pai como para os filhos. As ilustrações vale muito a pena. Então, você pode adquirir e ler rapidinho. Em uma meia hora de leitura, está feita a leitura e ainda tem brincadeira, né? Ainda dá para interagir, né? Sim, sim. Clarice, você tem divulgado esse livro além das redes sociais? Você tem ido às escolas também mostrar o projeto?
Me fala um pouco dessa dificuldade, porque eu também sou escritora e eu sei o quanto é uma dificuldade para a gente estar divulgando nossas obras, encontrando espaços, de O que mostrar ele, e de falar sobre essa obra. além de fazer lutar pela aceitação assim do livro, que eu acho que qualquer livro já é difícil para ti, né, fazer com que ele seja aceito e bem visto, né? Mas o meu tem um diferencial que ele é algo novo, é inusitado. Cheguei numa escola, numa prefeitura, por exemplo, eles disseram assim: a gente conta com fonoaudióloga, pedagoga, com isso, com aquilo, mas fisioterapeuta é uma área que a gente não trabalhou ainda, né? E trazendo isso, então a gente está buscando uma forma que seja, primeiro, aceito pelos professores, porque os professores entendam o livro, para que eles possam usufruir dele depois, né? É um processo de fomento, assim, mas eu acho que ele por si só, ele já é tão didático, tão aplicável, tão auto-aplicável, né? Então mas a gente não quer que ele fique parado na biblioteca da escola, a gente quer que ele circule pela escola, né? Sim. Então, E ele não é só, não se trata de um livro com relação à fisioterapia, mas é um livro que trata, ao meu ver, que é muito mais psicologia, né? Porque é uma o corpo e ferramenta a também mente para psicologia. têm uma ligação muito forte, né? O corpo e a mente. Então, não entendi essa colocação da pessoa que ele recebeu, né? É, verdade. Pois é, mas vamos aí, vamos contribuir com essa divulgação, tá, gente? Quem lê o livro, por favor, não deixa de comentar nos seus stories. Isso é uma forma também de divulgar, né? Então vamos fazer isso, vamos fazer uma grande corrente de divulgação para que mais pessoas conheçam o livro da Clarice, que ele consiga alcançar seus leitores, ou melhor, que seus leitores possam ter conhecimento da existência dele. Porque é assim que eu acredito. Os leitores é que nos encontram. Então, que ele possa estar acessível em mais lugares, né? Acessível em mais divulgações, para que as pessoas tenham conhecimento da existência da obra e sobre a seriedade que é. Né? A gente vê assim a capa, até parece que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira bem séria. Né? Teve uma live que eu fiz que a doutora Michele, que é uma ótima médica, ela assim, tem uma visão linda da medicina. E ela disse assim: o teu livro parece aqueles filmes da Disney que são, que são feitos para criança, mas na verdade é para adulto. E ele é assim, um pouco criança, um pouco adulto, assim. É verdade, e é isso. Eu também tive essa sensação. É. Maravilha, Clarice. A gente já está indo aqui para os finalmente, mas eu quero deixar você livre. Se quer falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, fica à vontade. Eu Por favor. acho que a gente abordou o que a gente precisava. Eu acho que foi bem proveitoso, assim. Eu acho que quem assistir pode conseguir entender bastante do livro, pode conseguir usufruir bastante dessa perspectiva. Então, acho que está muito bacana, sim. Maravilha. Só me conta uma coisa, mais uma curiosidade para a gente encerrar. Você já pensa em escrever um próximo livro? Sim. E agora agora eu quero focar um pouco nos adultos e quero falar sobre como a fisiologia da gente vai sendo importante no processo de transformação, de mudança de hábito. Maravilha. Eu perguntei, mas eu já sabia até a resposta, porque é muito difícil alguém que escreve terminar de escrever e ficar quieto. A Jo tá falando, trabalho a nossa criança interior. Muito bom. Trabalha, assim, esse livro trabalha a criança interior. A gente, Sibeli, não sei se quando tu leu, tu teve a sensação, muitas pessoas me dizem assim, eu me vi em várias situações que essas crianças Sim, viveram. com certeza. E eu me vi assim, eu disse, caramba, como eu queria ter tido essas informações quando eu era criança, né?
como eu queria Vários ter... me dizem isso. Foram tantas coisas, Clarissa, que eu assim, sinceramente, muitas coisas que a literatura me trouxe, já agora na vida adulta, que eu precisei viver tanta tristeza que poderia ter sido resolvida com ela, com mais a presença dela, né? E assim, são inúmeros livros. E o seu, em especial, exatamente porque somos o que fomos quando criança, né? Então, somos esse resultado dessa nossa infância. Então, assim, eu posso te dizer isso com certeza. Se eu tivesse esse conhecimento quando era criança, se os meus pais tivessem feito essa análise junto comigo, hoje, com certeza, eu seria uma adulta bem diferente. Eu teria menos dificuldades do que as que eu precisei enfrentar, né? Então, são pequenos E aí, detalhes. quantas vezes a gente chega na vida adulta e diz assim, mas isso nem é dificuldade, eu consigo enfrentar isso. De onde que eu tirei que eu não sabia fazer isso, né? Exata. E se a gente lá na infância, quando viveu a primeira vez uma situação difícil, que foi um pouco difícil no começo, e recuou, se a gente tivesse condições de se preparar para enfrentar, a gente não teria essa sensação na vida adulta, né? Exatamente. Então, são muitos pequenos detalhes, né, que a gente viveu e que aparentemente não tem valor nenhum. E a gente, por falta de conhecimento, a gente não imagina o quanto isso vai ficando uma bola de neve, né? E no futuro é uma coisa que é bem pequenininha, mas que a gente fez um problema do tamanho do mundo. Exato, exatamente. É isso Traduziu aí. bem o que eu queria falar. Maravilha, Clarissa. Foi um prazer imenso conversar com você. Que alegria de estar podendo falar sobre essa obra, né? E é muito bom. Eu fico muito feliz assim por estar divulgando escritores e literaturas e que chegam para mim e já recebi assim algumas perguntas assim: você faz escolha do que divulgar? Eu digo não, eu não faço escolha. Mas é impressionante como chega para mim. Acredito muito nessa energia, né? Como chega para mim assim obras poderosíssimas, né? Tanto de valor de escrita como de temática e como de escritores também, né? Porque o escritor ele está à frente da sua obra e é muito bom quando tem esse alinhar. E eu tenho tido muito prazer em receber pessoas maravilhosas com obras também maravilhosas que eu divulgo com muito prazer, com muita honra. E é isso, Ai, gente. que bacana. É o Nossa universo live vai ficar conspirando, salva. né? Sim, acredito. Nossa live vai ficar salva, tá? Vai ficar aí collab feito com a Clarissa. Sigam a autora, acompanhem aí mais conteúdos, adquiram sua obra e não esqueçam, contribui com essa divulgação, tá? Muito obrigada a todos. Agradeço desde já, agradeço a todos que participaram e muito obrigada pela oportunidade de divulgar minha obra aqui no teu espaço. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Boa noite. Beijão. Boa noite. Beijos, Tchau. tchau.